Meu pai pegou meu dinheiro sem pedir e disse que eu nunca conseguiria nada sozinha. A casa parecia respirar um silêncio pesado quando cheguei naquela manhã. Nada do que eu via tinha cor ou vida, só sombras longas e paredes que pareciam pesar sobre meus ombros. Minha mãe, ausente, deixava rastros de lembranças doces que se misturavam com o cheiro do café queimado e da raiva silenciosa que meu pai sempre carregava. Ele estava sentado à mesa da cozinha, contando notas de dinheiro como se cada uma fosse uma prova de poder sobre mim. Quando me viu, sorriu de um jeito gelado e disse: "Viu? Você nunca vai conseguir nada sozinha. Esse dinheiro estava seguro comigo." O impacto daquelas palavras cortou minha alma. Meu coração acelerou e senti a raiva crescer junto com a vergonha, porque aquilo não era apenas sobre dinheiro, era sobre a minha própria capacidade de existir, de ser digna. Lembrei-me, então, dos pequenos gestos que na infância me faziam acreditar que ele era bom: uma mão no ombro durante uma noite de medo, um elogio raro quando eu tirava notas altas na escola. Mas, de repente, essas lembranças se misturavam com as cenas de gritos, portas batendo, insultos e desprezo. Cada gesto de bondade era sempre seguido de uma humilhação maior, como se fossem presentes envenenados que reforçavam minha culpa por existir. Cresci achando que o amor era intermitente, que dependia do quanto eu obedecia, do quanto me submetia. Com o passar dos anos, a escalada de abusos tornou-se evidente. Primeiro, eram palavras, críticas sutis, ironias sobre minha aparência ou minhas escolhas. Depois vieram os atos: impedir que saísse com amigos, confiscar meus pertences, monitorar cada passo meu. Ele parecia estudar cada reação minha para encontrar vulnerabilidades, e eu, presa nessa rede invisível, acreditava que devia ser grata pelo pouco afeto que ele oferecia. Quando tentei confrontá-lo sobre pequenas injustiças, fui recebida com explosões de raiva desproporcionais. A tensão cresceu até o ponto em que não havia mais espaço seguro em casa. O ponto de ruptura veio numa noite que jamais esquecerei. Eu guardava minhas economias em uma caixa, sob meu travesseiro, planejando fugir para estudar longe da cidade. Ele entrou no quarto sem bater, arrancou a caixa das minhas mãos e a atirou contra a parede. As moedas e notas se espalharam pelo chão, algumas rasgadas, outras perdidas de vista. "Você nunca vai ser ninguém sem mim", gritou, empurrando-me contra a porta. A sensação de impotência, misturada com o choque físico e emocional, foi quase paralisante. Aquela humilhação devastadora frente aos meus próprios sonhos marcou o ponto sem volta. Eu precisava reagir ou me perderia completamente. Logo depois, vieram as consequências legais e sociais. Ele foi denunciado por agressão e abuso psicológico por vizinhos que finalmente, cansados dos gritos e das portas quebradas, decidiram agir. O julgamento se tornou um espetáculo na cidade. Fofocas correndo pelo bairro, amigos se afastando, familiares divididos entre a lealdade cega e a necessidade de justiça. Ele foi condenado e passou alguns meses na prisão, enquanto eu, por mais que sentisse um alívio inicial, encarava o vazio que a liberdade trouxe. As paredes da minha casa, antes de terror, agora pareciam muros de silêncio, lembrando-me do que eu tinha perdido e do que nunca mais seria. Foi durante essa calmaria que antigos segredos vieram à tona. Descobri que ele havia roubado economias de outros familiares e amigos, manipulado situações para ganhar vantagens e causado sofrimento muito antes de eu nascer. Cada revelação ampliava o abismo entre a pessoa que eu lembrava como pai e o monstro que se escondia por trás das máscaras de afeto. Meses depois, começaram a chegar cartas dele. Inicialmente ameaças veladas e justificativas, depois mensagens de arrependimento, fotos antigas em que sorríamos juntos, palavras que misturavam culpa e saudade. Confesso que a primeira carta me fez tremer, não por medo, mas por recordar o vínculo que, apesar de tudo, ainda existia. Quando enviei uma resposta seca, apenas para esclarecer limites, ele continuou tentando se aproximar por mensagens indiretas nas redes sociais, como se o passado fosse uma porta sempre aberta para ele. O primeiro gesto altruísta, de fato genuíno, surgiu inesperadamente. Ele ajudou a pagar parte do tratamento médico de um vizinho idoso, de forma anônima, e rumores começaram a circular. A cidade ficou dividida. Podia aquele homem realmente ter mudado? Para mim foi um choque, um vislumbre da pessoa que ele poderia ter sido, se não tivesse escolhido o caminho da violência. Com vigilância e cautela, permitimos uma reintegração parcial. Ele visitava minha mãe e eu, mas sob regras claras. Nenhum contato financeiro, nenhum acesso aos meus pertences, supervisão constante. Aos poucos, a família se reorganizou. O peso do medo diminuiu, e as interações se tornaram mais práticas do que emocionais, mas com o tempo, uma rotina estranha de tolerância e vigilância se estabeleceu. Ainda assim, havia algo inquietante. À noite, ao ouvir o silêncio quebrado apenas pelo vento nas janelas, sentia um frio percorrer minha espinha. Era a lembrança de que a mudança dele poderia ser genuína, ou apenas outra peça na eterna encenação.
E quando, pela primeira vez em meses, ele olhou para mim sem raiva e disse algo simples, quase humano, um calafrio percorreu meu corpo. Ele parecia mais próximo, mas eu ainda não sabia se podia confiar. O relógio parecia marcar mais devagar naquela manhã. A casa ainda carregava o silêncio tenso que se instaurara desde a reintegração parcial do meu pai, e cada barulho, um passo no corredor, o ranger das portas, me lembrava que ele estava ali presente, mas imprevisível. Ele já não tinha mais a postura de controle absoluto, mas os olhos, sempre atentos, denunciavam um observador que jamais descansava. Havia momentos em que me esquecia de sua presença, mas bastava um gesto, uma palavra sutil, para que o medo antigo voltasse a gelar meus ossos. Minha mãe estava na cozinha, mexendo o café com mãos trêmulas, e eu sabia que ela também sentia o mesmo. Tínhamos aprendido a conviver com atenção, mas o silêncio não significava paz. Eu decidi me afastar por um instante, caminhar pelo quintal, sentir o sol frio da manhã. Foi lá que percebi algo estranho, pequenas marcas na terra, pegadas que não pareciam minhas nem da minha mãe. Pareciam discretas, quase imperceptíveis, mas meu coração disparou. Ele estava sempre vigiando, mesmo quando parecia ausente. Nos dias seguintes, ele começou a mostrar sinais mais claros de mudança. Ele ajudava minha mãe com tarefas domésticas, lembrava datas importantes da família, até mesmo trouxe flores do jardim que havia cuidado sozinho. Aos poucos, pequenas pontes surgiam entre nós, mas a desconfiança era constante. Cada gesto dele carregava dúvida. Seria genuíno ou mais uma forma de manipulação? Lembranças antigas me assombravam, a sensação de estar constantemente testando limites era sufocante. O ápice do suspense veio quando encontrei uma carta em minha mochila, sem remetente, com uma caligrafia familiar. Dentro, palavras de arrependimento, lembranças de infância e promessas de mudança. A carta dizia que ele estava pronto para assumir responsabilidades e reparar os erros, mas, no fundo, eu não sabia se podia acreditar. O passado tinha me ensinado a desconfiar, a proteger meus sentimentos de forma extrema. Mesmo assim, senti algo que não sentia há anos: esperança. Entretanto, a vida nos confronta com surpresas dolorosas quando menos esperamos. Descobri que ele havia se envolvido em dívidas antigas, alguns negócios obscuros que poderiam prejudicar toda a família. Era como se os fantasmas do passado insistissem em nos perseguir, lembrando que a mudança exige mais do que gestos isolados, exige renúncia verdadeira, e ele ainda tinha muito a provar. Minha mãe, mesmo relutante, decidiu ajudá-lo a organizar suas finanças, mas com regras rígidas e sem exposição do nosso lar às suas decisões. Eu observava tudo de longe, consciente de que qualquer passo em falso poderia destruir a precária estabilidade que havíamos conquistado. As interações começaram a mudar a dinâmica da casa. Meu pai, antes figura opressiva, agora tentava se inserir de maneira limitada, respeitando horários e espaços. Eu mantinha minha distância emocional, mas não podia negar que algumas conversas faziam meu coração bater mais rápido, lembrando-me que, apesar de tudo, ele ainda era meu pai. Tínhamos passado tanto tempo no extremo do ódio e do medo que qualquer pequena demonstração de cuidado parecia revolucionária. Foi durante um jantar em que percebi, pela primeira vez, uma mudança palpável. Ele preparou a refeição, algo que nunca fazia sozinho, e conversou sobre temas neutros, evitando críticas ou provocações. Minha mãe e eu nos entreolhamos, surpresas com a normalidade que surgia diante de nossos olhos. Por um instante, quase pude acreditar que a vida poderia ser simples novamente, sem os fantasmas de ontem. Mas o pressentimento me dizia que o equilíbrio era frágil, e que qualquer desvio poderia nos jogar novamente no caos. Na semana seguinte, uma carta chegou pelo correio, diferente das anteriores. Era escrita à mão, com poucas palavras, quase um sussurro: "Estou tentando, mas preciso de você." A vulnerabilidade dele era inédita, quase desconcertante. Pela primeira vez, senti que ele reconhecia seu erro de forma genuína, e não como um mecanismo de manipulação. Mesmo assim, minha memória das agressões passadas me fazia hesitar. A confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói da noite para o dia. E então aconteceu um incidente que mudou tudo. Um vizinho teve um problema de saúde grave, e meu pai correu para ajudar, sozinho, até a chegada do socorro. Ele colocou sua vida em risco para salvar alguém que não tinha qualquer obrigação de proteger. Foi um gesto de coragem e altruísmo que ninguém na cidade esperava. As notícias se espalharam, e a reputação dele começou a se transformar lentamente. Alguns vizinhos passaram a observá-lo com outros olhos, como se finalmente o conhecessem de verdade. Mesmo com esse gesto, o clima dentro de casa continuava tenso. Eu mantinha limites claros, evitando me expor emocionalmente, e ele parecia aceitar isso, sem insistência ou exigência. A família começou a se reorganizar, as tarefas eram divididas, o diálogo melhorou, e pequenas tradições que havíamos perdido voltaram a surgir.
Havia momentos de riso contido, pequenos alívios, mas também espaços de silêncio, lembrando-nos que o passado jamais desapareceria completamente. À noite, quando tudo se acalmava, eu refletia sobre a dualidade dele, capaz de crueldade extrema e, ao mesmo tempo, de gestos de bondade genuína. Era como se estivéssemos vivendo em duas realidades paralelas, alternando entre medo e esperança. E eu sabia que qualquer passo em falso poderia transformar novamente nossa rotina em caos. Mas, ao mesmo tempo, sentia que era a primeira vez que vislumbrava a possibilidade de reconstrução verdadeira. O capítulo termina com um suspense inquietante. Uma noite, ao abrir a porta do meu quarto, encontrei apenas uma nota em cima da cama: "Preciso conversar com você amanhã, sozinho." A caligrafia era dele, e minha mente entrou em alerta imediato. Qual seria o verdadeiro motivo? Seria apenas mais uma tentativa de manipulação? Ou algo mais profundo, talvez uma confissão que mudaria tudo de novo? O silêncio que se seguiu parecia gritar, e meu coração batia em ritmo acelerado, lembrando que na nossa história, nada era simples e tudo podia virar uma nova reviravolta. Na manhã seguinte àquela nota enigmática, senti uma mistura de ansiedade e receio. Cada passo que dava pela casa parecia ecoar em câmaras invisíveis de memória e trauma. O sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando uma cozinha silenciosa, onde minha mãe preparava o café sem dizer palavra. O peso do passado pairava entre nós como uma nuvem densa, e eu sabia que aquele encontro prometia abrir portas que talvez eu não estivesse pronta para atravessar. Quando entrei na sala de estar, meu pai já estava sentado, com as mãos cruzadas sobre a mesa, encarando o vazio. A postura era estranhamente vulnerável. Por um instante, parecia que ele não era o mesmo homem que destruíra minha infância e roubara minha dignidade. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente antes que ele finalmente falasse. "Eu sei que nada do que eu diga pode apagar o que aconteceu, mas preciso que você saiba a verdade sobre tudo." A voz, baixa e firme, carregava uma sinceridade que eu ainda não estava preparada para julgar. Ele começou a revelar segredos que jamais imaginaria. Contou sobre erros de negócios que haviam prejudicado não apenas a mim, mas toda a família, sobre pessoas que magoou intencionalmente, incluindo amigos que haviam confiado nele, e sobre a própria origem de sua violência, uma infância marcada por abandono e abuso, que moldara cada escolha errada que fizera ao longo da vida. Eu ouvia, sentindo cada palavra reverberar dentro de mim, enquanto uma mistura de raiva, compaixão e incredulidade se alternava rapidamente. Cada revelação era uma peça a mais no quebra-cabeça de quem ele realmente era, um homem dividido entre o vilão que conhecera e a possibilidade de redenção. A conversa durou horas. Ele pediu desculpas, não com palavras vazias, mas detalhando cada gesto, cada ato de crueldade, assumindo responsabilidade total pelo sofrimento que causará. Pela primeira vez, não havia justificativas, nem tentativas de minimizar os danos. A intensidade do momento quase me sufocou, e minha voz falhou quando tentei responder. Era difícil acreditar, mas algo em seu olhar dizia que ele queria genuinamente reparar, mesmo que isso significasse aceitar que muitos laços jamais seriam restaurados. Nos dias que se seguiram, a tensão transformou-se em uma vigilância cuidadosa. Ele não tentou controlar nada, ofereceu ajuda apenas quando solicitada, respeitando limites que antes teria ignorado. Começou a participar de atividades voluntárias, ajudando vizinhos, a igreja local e até mesmo estudantes da comunidade que precisavam de orientação. Cada gesto era calculado, sim, mas também carregava sinais de transformação genuína, pequenos lampejos de humanidade que eu pensava ter desaparecido para sempre. Contudo, a vida tinha suas próprias reviravoltas. Descobri documentos antigos escondidos em uma gaveta, cartas, contratos e registros de transações ilícitas. Ele havia sido parte de esquemas que poderiam envolver a polícia novamente, mas, ao contrário do passado, desta vez ele não tentou esconder nada. Confessou cada detalhe, disposto a enfrentar as consequências. A revelação trouxe de volta o medo, mas também uma estranha sensação de alívio. Finalmente eu conhecia a totalidade da verdade, e ele não tinha mais espaço para mentiras ou manipulação. Enquanto isso, a comunidade começou a reagir à mudança dele. Alguns vizinhos permaneceram céticos, outros se aproximaram, oferecendo apoio e oportunidade de reconstrução. A fama de vilão lentamente se transformava em uma reputação complexa, um homem que ferira muitos, mas que agora tentava reparar danos com esforço visível. Para mim, ainda era um processo doloroso. Cada gesto de bondade era acompanhado de memórias de humilhação, e eu precisava decidir se podia permitir que parte da confiança fosse restaurada. Uma noite, algo inesperado aconteceu. Ele me convidou para caminhar pelo quintal, onde as árvores lançavam sombras longas e o vento agitava suavemente as folhas. Sem pressa, começou a falar sobre planos para a família, sobre sonhos que nunca conseguirá realizar e sobre sua vontade de reconstruir relações de maneira honesta. Pela primeira vez, ele pediu conselhos, não ordens.
ouviu sem interromper, mostrou interesse genuíno na minha opinião. A experiência foi tão estranha quanto reconfortante. A sensação de que ele poderia realmente mudar começou a se infiltrar, mas a cautela ainda dominava meus pensamentos. O ponto crítico veio quando minha mãe revelou que parte do dinheiro que ele havia ajudado a pagar voluntariamente vinha de economias que eu não sabia que ele tinha mantido escondidas. Um gesto que poderia ser visto como manipulação, mas que ele descreveu como uma tentativa de reparar o passado. A tensão entre perdão e suspeita se intensificou. Era impossível saber se o ato era sincero ou mais uma armadilha emocional, e isso criou um fio tênue de suspense que pairava sobre nós. Nos meses seguintes, a reintegração se consolidou de maneira lenta e cautelosa. Ele participou de pequenas reuniões familiares, ajudou em tarefas domésticas, cuidou de plantas e animais, mas sempre sob supervisão. A rotina diária mudou, regras claras, limites firmes e comunicação constante. Mesmo com isso, havia momentos em que olhares trocados me lembravam que o equilíbrio era instável. A possibilidade de uma recaída sempre existia, e eu precisava estar preparada. A calmaria que se instalou trouxe alívio, mas também um vazio silencioso. Aprendi a lidar com sua presença sem ceder à dor antiga, mas o fantasma de seus abusos ainda pairava. Ainda assim, os gestos recentes coragem, altruísmo, respeito, criavam uma nova realidade possível. Uma realidade na qual ele não era mais totalmente vilão, mas também não era totalmente confiável. A mensagem no celular dele ainda pairava diante dos meus olhos como uma promessa de tormento. Tem algo que você precisa saber sobre ontem, não posso contar agora. Cada palavra parecia pulsar na tela, provocando uma mistura de medo e curiosidade. Por horas, sentei-me na sala, o coração acelerado, imaginando o que poderia ser. Cada lembrança de sua crueldade passada competia com os sinais de mudança que havia presenciado. O suspense era quase insuportável, como se o ar tivesse sido sugado do meu corpo. Na manhã seguinte, ele me chamou para conversar novamente, desta vez no quintal, onde o sol clareava a grama molhada pela chuva da noite anterior. O ambiente, tranquilo, parecia contradizer a tensão que eu sentia. Ele começou devagar, com palavras medidas, mas logo entrou no cerne da questão. Ontem, quando ajudei o vizinho, descobri algo que precisava compartilhar com você. É sobre a nossa família, e sobre quem realmente manipulava tudo por anos. Meu estômago se contraiu. Cada músculo do meu corpo dizia para recuar, mas eu precisava ouvir. Ele revelou que enquanto eu pensava que ele era o único responsável pelas manipulações e abusos, havia um segredo oculto, alguém próximo, que eu confiava. Havia contribuído para fomentar conflitos e enganos ao longo dos anos. Cartas, mensagens escondidas, pequenas instruções para provocar desentendimentos, tudo estava registrado em um diário que ele mostrava agora. A revelação era devastadora, parte da minha dor e humilhação tinha raízes mais profundas do que eu jamais imaginara. Meu mundo se desmoronou por um instante, porque percebi que confiar plenamente em qualquer um poderia ser perigoso. Mesmo com essa informação, ele admitiu suas falhas sem reservas. Cada ato de abuso, cada humilhação, cada agressão verbal, tudo era responsabilidade dele. Ele não buscava desculpas, nem tentava transferir culpas, apenas mostrava a complexidade do passado. Pela primeira vez, senti que a verdade, apesar de dolorosa, nos oferecia uma oportunidade real de reconstrução. Mas ainda havia um fio de dúvida que me mantinha em alerta. Até que ponto ele havia mudado de fato? Nos dias seguintes, a tensão transformou-se em ação. Ele começou a confrontar diretamente as pessoas que haviam manipulado a situação, exigindo transparência e reparação. A cidade, que antes o via como um vilão absoluto, começou a perceber nuances. A reputação dele se tornou ambígua, mas ele estava disposto a enfrentar tudo, sem fugir, sem esconder nada. Cada passo que dava em direção à justiça e à verdade parecia fortalecer a possibilidade de reconciliação com nossa família. Mas eu ainda precisava decidir se podia aceitar totalmente. O ponto de virada ocorreu quando ele me pediu para acompanhá-lo até uma antiga propriedade de familiares, onde várias evidências de fraude e manipulação estavam escondidas. Caminhamos juntos, cada passo acompanhado de silêncio tenso, até que ele revelou documentos, fotos e registros que provavam tudo. Era uma prova irrefutável de que, apesar de seu passado sombrio, ele estava disposto a reparar o dano. Senti uma estranha mistura de alívio e desconfiança. Finalmente a verdade estava diante dos meus olhos, mas ainda havia dor acumulada. Enquanto processava essas informações, comecei a perceber mudanças sutis em seu comportamento. Ele não apenas assumia responsabilidades, mas também demonstrava empatia genuína, não palavras vazias, mas ações concretas. Ajudava vizinhos, apoiava minha mãe, e mesmo comigo, respeitava limites emocionais que antes ignorava. A transformação não era completa, mas era real, e isso trouxe uma estranha sensação de esperança que eu não sentia há anos. No entanto, o passado não desaparece tão facilmente.
Uma noite, enquanto revisava antigas cartas e registros, encontrei uma mensagem dele, escondida entre páginas antigas. Há algo mais que você precisa saber sobre sua mãe. Sobre por que certas coisas aconteceram. Não posso escrever, preciso que veja com seus próprios olhos. O mistério voltou a assombrar meus pensamentos. Minha mãe havia mantido segredos que agora precisariam ser confrontados, e eu percebi que o caminho da verdade ainda estava longe de terminar. O clímax emocional se aproximava quando, em um jantar familiar, ele assumiu publicamente erros passados diante de vizinhos e parentes. Sua voz tremia, mas cada palavra carregava sinceridade. Eu observava, sentindo um turbilhão de emoções: vergonha, medo, alívio e, acima de tudo, uma estranha sensação de justiça. Era um espetáculo de redenção e confronto, e todos os olhares se voltaram para mim, como se esperassem minha reação. O episódio trouxe consequências imediatas. Alguns parentes começaram a se aproximar, outros se afastaram, e a cidade inteira comentava sobre a mudança. Meu pai havia conquistado um respeito cauteloso, mas a dúvida permanecia. Ele podia realmente ser confiável, ou era apenas mais uma peça na eterna manipulação da vida? A tensão era palpável, e eu sabia que qualquer decisão minha poderia redefinir toda a dinâmica familiar. Nos dias seguintes, convivemos em um equilíbrio delicado. Ele ajudava em tarefas, conversava sem imposições, e a rotina se tornou uma dança silenciosa de limites e oportunidades de reconstrução. Minha mãe também se aproximava de forma cautelosa, enquanto eu mantinha vigilância constante. Havia momentos de riso contido, mas também lembranças do passado que surgiam sem aviso, lembrando-nos que a cicatriz emocional jamais desapareceria completamente. O capítulo termina com um suspense inquietante. Durante a noite, encontrei um envelope no meu quarto sem remetente. Dentro, apenas uma foto antiga, datada de quando eu tinha 8 anos, mostrando meu pai e minha mãe em uma situação que eu jamais tinha visto antes. Acompanhada de uma única frase escrita à mão: "Você precisa conhecer a verdade sobre eles dois." Meu coração disparou. Que segredo ainda estava escondido? Seria uma revelação que mudaria tudo novamente? A sensação de perigo e mistério voltou com força, lembrando-me que a história da minha família estava longe de terminar. O envelope com a foto antiga ainda tremia em minhas mãos quando entrei na sala. Era um pedaço do passado que eu jamais imaginara ver. A imagem mostrava meu pai e minha mãe em uma cena que parecia inocente à primeira vista, mas algo nos olhares e na postura deles revelava segredos que eu nunca tinha percebido. Meu coração disparou e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Eu precisava descobrir a verdade, mas o medo do que poderia encontrar me paralisava. Na manhã seguinte, convoquei meu pai e minha mãe para uma conversa. A tensão era palpável. Eles sentaram-se frente a frente comigo, e pela primeira vez senti que toda a família estava no mesmo espaço, não como vítimas e vilões, mas como pessoas prestes a confrontar a verdade escondida. Meu pai começou a falar primeiro, com voz firme, mas carregada de emoção. "Há muito tempo, tomamos decisões que acreditávamos proteger vocês, mas que na verdade criaram mais dor do que paz. É hora de tudo ser revelado." Minha mãe respirou fundo, como se estivesse se preparando para erguer um véu que cobria décadas de mentiras e medos. Eles começaram a me contar sobre o passado oculto. Minha mãe revelou que quando jovem havia sido manipulada por familiares próximos para esconder certos acontecimentos, atitudes que, sem saber, prejudicaram a mim e a outros membros da família. Meu pai, por outro lado, contou que seu comportamento abusivo teve raízes em pressões externas, decisões equivocadas de pessoas ao redor e uma herança de medo e violência que ele tentou, da pior forma, controlar. A verdade era mais complexa do que eu podia imaginar. A dor que senti não era apenas obra de uma pessoa, mas de um conjunto de circunstâncias que moldaram nossa história. Enquanto ouvia, percebi que, apesar de todo o sofrimento, havia uma tentativa genuína de reparar o passado. Meu pai me mostrou registros, documentos e cartas antigas que provavam não apenas suas falhas, mas também seus esforços de reconstrução. A cidade, os vizinhos e familiares já não nos viam apenas como vítimas ou vilões, mas como uma família tentando se reerguer em meio às cinzas de erros antigos. Cada gesto dele, cada ação altruísta que eu testemunhara nos últimos meses, agora fazia sentido como parte de um processo maior de redenção. A convivência cotidiana começou a mudar radicalmente. Ele passou a dividir tarefas domésticas, a ouvir minhas opiniões sem interrupções, e a respeitar limites que antes ignorava. Minha mãe, antes sempre ansiosa e retraída, agora se sentia parte ativa da reconstrução da família. Eu, mesmo relutante, percebia que havia espaço para confiança novamente, embora limitada e cuidadosamente construída. Rimos juntos pela primeira vez em anos, discutimos sem que ninguém se sentisse inferior, e até pequenas tradições esquecidas voltaram a ganhar vida. O clímax emocional ocorreu quando ele, diante de mim e de minha mãe, admitiu o último grande erro que jamais tinha confessado.
A forma como ele havia manipulado minha infância para criar dependência emocional, e como isso havia moldado minhas escolhas e inseguranças. As palavras foram dolorosas, mas sinceras. Pela primeira vez, senti que ele não estava apenas pedindo perdão, mas assumindo plenamente a responsabilidade pelo impacto real de suas ações. O peso da verdade, embora esmagador, trouxe um alívio inesperado. Finalmente nada estava escondido. Apesar da confissão, ainda havia um fio de suspense. Ele revelou que havia mantido um segredo antigo sobre a família, algo que não afetava diretamente minha segurança, mas mudaria minha percepção sobre certos eventos que eu julgava aleatórios. Ele se recusou a contar tudo imediatamente, dizendo apenas que eu precisaria descobrir por conta própria, e que essa descoberta me ajudaria a entender a complexidade da vida que vivemos. Um mistério final, ainda oculto, pairava sobre nós, mantendo a tensão viva. Nos dias seguintes, a rotina familiar ganhou um ritmo mais saudável. Havia limites claros, respeito mútuo e espaço para sentimentos. Meu pai continuava a mostrar gestos de bondade genuína, minha mãe reconquistava segurança emocional, e eu aprendia a observar sem julgar impulsivamente. A reconstrução não era perfeita, mas era real, baseada em ações concretas e comunicação aberta. A paz que antes parecia impossível começou a se infiltrar, ainda que acompanhada de lembranças que jamais desapareceriam. O último ato de redenção veio de forma inesperada. Ele assumiu responsabilidades legais pendentes, solucionou pendências financeiras e procurou pessoas que havia prejudicado, oferecendo restituição e desculpas. Cada passo seu mostrava que a mudança não era apenas um gesto momentâneo, mas um compromisso com a transformação verdadeira. Mesmo a cidade, que antes sussurrava sobre seu passado, começou a vê-lo como alguém capaz de corrigir erros e assumir consequências. No entanto, a história não terminou completamente. Uma noite, ao revisar antigos diários e cartas, percebi pistas sutis que ainda apontavam para mistérios não revelados. Havia algo mais, algo que ele não poderia contar, algo que eu precisaria descobrir sozinha. O suspense final pairava no ar. Embora a família estivesse reconstruída, a vida continuava cheia de segredos, desafios e escolhas complexas. O passado havia sido confrontado, mas o futuro permanecia incerto, como um território a ser explorado com cautela e coragem. E assim, a história chega a um fechamento parcial. A violência e a humilhação deram lugar à reconciliação cuidadosa, mas o silêncio inquietante e os segredos ocultos lembram que a vida nunca é totalmente previsível. O que eu sei agora é que a confiança pode ser reconstruída, o perdão é possível, e a transformação verdadeira existe, mesmo quando o passado ameaça nos aprisionar. Mas também sei que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham completamente, e que o próximo capítulo, ainda desconhecido, pode revelar mais do que estou preparada para enfrentar.